Boa noite, amada Igreja do Senhor. Todos aqueles que nos assistem pela internet, a paz do Senhor. Eu gostaria que a Igreja do Senhor abrisse em Gênesis 3, que nós pudéssemos ler os versículos de 8 a 14. Pediria que o meu pastor pudesse ler. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Te adoramos, Pai. Te glorificamos por esses momentos de louvor, de ministração, e agora pela tua palavra, que com certeza já está no coração da presbítera Rosângela Lira, devidamente ungida, para nos trazer tudo aquilo que Deus já colocou em seu coração. E desde já agradecidos é que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja do Senhor. Vou repetir. O versículo 8 fala assim: na tarde desse mesmo dia, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim no frescor do dia. Os dois ficaram escondidos entre as árvores. O Senhor Deus chamou Adão e disse: onde está? Deus, ele falou muito ao meu coração sobre restaurar o nosso relacionamento e a nossa comunhão. E é interessante essa pergunta de Deus para Adão. Deus já sabe todas as coisas. Deus sabia o que tinha acontecido com Adão e onde ele estava. Mas Deus começa com uma pergunta: onde estás? Na verdade, essa pergunta também, ele estava chamando Adão a vir a presença dele. Então, embora Deus seja onisciente, ele ajusta a sua linguagem às limitações humanas. Aqui a pergunta o induz a vir até ele. Onde estás, Adão? É como se ele dissesse: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Querendo uma resposta, querendo que ele viesse até a presença do Senhor. Mas Adão estava escondido, como ele mesmo respondeu: ouvi a tua voz, temi e me escondi. Então ele faz outra pergunta: quem te fez saber que estava nu? Comeste da fruta que eu disse para não comer? Né? Sempre com perguntas, querendo saber quais são as motivações dos homens. Deus também já sabe. A Bíblia diz que antes que a palavra nos venha à boca, Deus já conhece todas elas. Então Deus já sabia quais eram as motivações, e Deus apenas perguntou para que ele pudesse responder, para que Deus falasse com ele, para que ali Deus tivesse aquela resposta e, enfim, mas Adão apenas se justificou. Primeiro Deus pergunta a Adão, depois Deus pergunta a Eva, mas o que nós prestamos atenção é que a serpente, ele traz o juízo. Deus os incitou a confessar a sua culpa fazendo perguntas. Isso mostra que Deus queria saber seus motivos, apesar de já saber. Tudo que nós venhamos apresentar, o que Adão falasse ali, não seria motivo para que ele desobedecesse a Deus. Deus já tem um princípio determinado e ele não se adequaria às
motivações de Adão. Então, apenas Deus chamou a presença dele, queria que ele se confessasse os seus erros, sua falha e se arrependesse, mas ele ficou justificando e culpando o outro. Ele chama para resolver, o nosso Deus é muito lindo, ele chama para resolver todas as questões e voltar ao relacionamento com ele. Como eu já falei, Deus quer proximidade, Deus quer relacionamento, Deus quer você de volta. Primeiro, Isaías 1:18 fala assim: venham, vamos discutir o assunto até o fim, por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve. Então Deus, Ele nos chama, Ele está disposto a nos perdoar, mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha falhado diante do Senhor. Deus sempre nos chama a um relacionamento, a voltar a esse relacionamento, está sempre disposto a perdoar, a limpar e purificar o nosso coração, para que nós possamos ter de novo uma intimidade com Ele. Amém, igreja? Ele cobra a nossa presença e a nossa obediência diante dEle. Isaías 52. Porque quando eu chamei de volta, ninguém me respondeu? Por acaso eu perdi o meu poder de salvar? Por acaso a minha força para libertar vocês acabou? Com uma simples palavra eu faço os mares ficarem secos e transformo os rios e deserto, fazendo morrer e apodrecer todos os peixes. É uma linguagem bem atual. Então Deus faz questão sim da nossa presença. E Ele questiona: por que quando eu chamei vocês não se apresentaram? Por que quando eu convoquei vocês não vieram até mim? Então Deus faz questão sim da nossa presença até Ele. Deus quer de volta aquele relacionamento que você e eu tínhamos com Ele, ou temos com Ele. Deus quer restaurar. Por isso Ele cobra, porque Ele se importa conosco. Ele criou, fez toda a criação, criou o homem, mas Ele não deixou o homem resolver seus problemas sozinho. Ele sempre está disposto a ajudar, Ele sempre está disposto a resolver o problema do homem. Ele é um pai que se importa com cada um de nós. É um pai que se agrada em nos abençoar. É um pai que, se você estiver fraco, você estiver caído, Ele quer levantar. Ele está disposto a resolver qualquer problema com relação à sua vida. Não temos motivos para sair da presença do Senhor e dizer: eu pequei, eu vou sair da igreja porque Deus não vai me aceitar. Não temos. Deus sempre está disposto a perdoar e a limpar nossos pecados. Amém, igreja? Se você não fosse importante, Ele não faria questão de ter um relacionamento com você. Ele quer aproximação, Ele quer um relacionamento, porque Ele quer compartilhar os seus segredos com seus filhos. Segredos que envolvem o futuro do mundo e de toda a sua criação, amém? Se você entrar 3 vezes na presença do Senhor, Ele vai te receber. Se você entrar 7 vezes na presença do Senhor, Ele vai te receber. Você não incomoda, Ele tem prazer em te receber. Ele tem prazer em falar com você. Deus fala conosco, Deus fala através da sua palavra, Deus fala ao nosso coração. Ele fala, não podemos perder o nosso relacionamento com Ele, porque Deus nos dá discernimento, a sua voz em nós nos dá discernimento, tira a cegueira espiritual. Então, é a comunhão com Deus que vai nos fazer prosseguir com discernimento, com adoração ao Senhor. É só perto dEle que nós vamos nos fortalecer cada vez mais. E aqui eu vou, Lucas 11, de 1 a 13, fala da oração, que é um momento de intimidade. Eu creio que é um requisito para um relacionamento com o Senhor que nós não podemos perder nunca. Nunca deixar isso no meio da nossa caminhada. Nunca permitir que isso esfrie, porque a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos. Não podemos, às vezes nós entramos na presença do Senhor, estamos tão frios diante do Senhor, nossa oração se torna religiosa, às vezes cansado, a gente não se esforça para falar com o coração quebrantado diante do Senhor. A gente perde aquele sentimento, aquela gratidão, aquele louvor, e Deus não quer isso. Deus quer a oração, Ele quer uma conversa contigo, mas Ele quer um coração quebrantado.
quando entrarmos na presença do Senhor, Deus quer esse coração, esse sentimento, esse quebrantamento, essa humilhação diante da presença dele. Então, os discípulos, Jesus estava orando e os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. E ele coloca 3 situações, né? Ele coloca, dentro desse mesmo capítulo, ele fala do amigo importuno e ele fala de um pai que dá boas dádivas aos seus filhos. Eu quero ler aqui 11, de 5 a 8. Eu pediria que o ministro Yuri pudesse ler. Lucas 11, de 5 a 8. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Amém. Eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui. Então, ele lhe disse: digamos que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo à meia-noite e lhe diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de uma viagem e eu não tenho nada para oferecer. Mas ele responde lá de dentro: pare de me incomodar, a porta já está trancada e os meus filhinhos estão comigo na cama. Não posso me levantar e lhe dar algo. Eu lhes digo, o Senhor Jesus agora fala, ele certamente se levantará para lhe dar tudo o que necessita, não por ser seu amigo, mas por causa da sua persistência e ousadia. Então, as nossas orações têm que ser persistentes. Nós temos que ser ousados em entrar na presença do Senhor. O Senhor fala que Ele abriu um novo e vivo caminho e que nós temos que entrar com ousadia ao trono da graça. Somos falhos, somos pecadores, mas Deus quer que nós entramos com ousadia ao trono da graça, onde nós recebemos favor e favor que nós não merecemos. Amém, igreja? E o que me chama a atenção aqui é a persistência e a ousadia. Eu coloquei aqui embaixo, no relato de Lucas, Jesus lista alguns elementos na oração. Primeiro, a adoração. Como eu falei, Deus não quer uma oração religiosa. Às vezes nós estamos cansados, as palavras são tão frias, né, para com o nosso Deus. Deus quer uma adoração, como Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Senhor, ele falava coisas tremendas, louvava ao Senhor. As suas petições eram com o coração quebrantado. Então, havia adoração. Tem que haver adoração. Segundo, petição. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, que é o primeiro exemplo, né, que eu dei do Pai Nosso. Confissão. Temos que pedir perdão. A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos, nós falhamos. Não há homem que não peque. Então, examinar o nosso coração. Senhor, o que eu posso, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Sempre tem que pedir do Senhor para Ele mostrar. A Bíblia diz que Deus ilumina nosso coração, Ele derrama luz em nossas trevas. Há coisas que a gente não percebe que fazemos. E Deus quer mudar isso em nossas vidas. E Ele quer que você confesse. Ou se não conseguir enxergar, quer que você peça do Senhor para Ele mostrar e confessar. Pedir do Senhor, muda isso na minha vida. Dependência. A oração, ela traz dependência do Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Como eu já falei, nós somos falhos, nós temos um coração desesperadamente enganoso, perverso, e precisamos do Senhor todos os dias. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, em nome de Jesus, não permita sair da Tua presença. E tentação, eu falo todos os tipos de tentações. Esses últimos dias nós temos que vigiar o nosso coração, podemos cair na tentação de desobediência, podemos cair na tentação de cair mesmo com relação a mulher ou então a homem. Então, Deus quer que nós venhamos a vigiar, quer que nós venhamos a buscar o Senhor, ter essa dependência, persistência também. E o resultado, na oração, tem resultado. Deus responde. A Bíblia diz, no finalzinho 11:13, ele fala: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele lhe dará uma cobra?
Se pedir ovo, ele lhe dará um escorpião? Então, se um pai, sendo mau, sabe dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o Pai Celestial nos dará boas coisas a todo aquele que lhe pedirem. Então, Deus responde sim, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento, e Deus vai tratar cada um de nós para recebermos suas bênçãos. E aquilo que eu falo de bênção, mas é segundo a vontade do Senhor, não o que queremos. Amém, igreja? Essa dependência nos leva a pedir conselhos. Quando eu estava estudando isso, me chamou muita atenção, porque às vezes nós nos sentimos tão independentes, né? Que fazemos as coisas, fazemos nossas escolhas, tomamos decisões em nossas vidas sem pedir permissão do Senhor. E Deus é o nosso Senhor, amém? A Bíblia diz que Ele é o Senhor. E um servo não sai da sua casa, não faz qualquer coisa sem pedir permissão do seu Senhor, não é assim? Na escravidão, quando havia aqui, ele não pode, porque senão ele é um fugitivo. Então, nós temos um Senhor. A nossa vida depende dele, nosso andar, nele nos movemos, nele existimos. Então, tudo depende dele. Ele tem propósito no seu coração para nossas vidas, e tudo depende dele. Então, nós temos que pedir, sim, conselho do Senhor. Senhor, eu acho muito interessante aqui, porque a palavra conselho, consultar, significa, na raiz primitiva, pedir permissão, pedir conselho, suplicar direção. Então, é essa dependência que Deus quer em nossas vidas. Suplicar, Senhor, eu posso sair desse ministério? Alguém vai ouvir um sim? Porque Deus já tem a sua palavra, e Ele fala várias coisas sobre a sua palavra que já é o suficiente. Né? Senhor, eu estou cansada, posso sair desse ministério? Deus fala que nós não devemos enterrar os dons. Deus fala que é daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então já temos a resposta. É como Adão. Se ele fosse perguntar, eu posso comer a fruta? Ele já tinha a resposta antes. Deus já tinha falado para ele, não pode comer, se comer, morrerá. Então ele não podia, ele não poderia ter chegado lá e pedir. Ele fez simplesmente sem pedir. E colheu as consequências. Então, Senhor, eu posso ir para tal lugar? Eu posso... Deus, Ele tem que ter em nós essa dependência. Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Não podemos tomar nenhuma decisão sem a permissão de Deus. Às vezes é o nosso coração. Às vezes somos guiados pelo nosso coração. E o nosso coração é desesperadamente enganoso. Mas se formos realmente ser sinceros e pedir do Senhor para tal coisa, já tendo a resposta na palavra do Senhor, Senhor, eu vou sair desse ministério porque eu estou passando por tribulação. A gente sabe que não é assim. Sabe o que Deus fala para cada um de nós? Sabe o que Deus já determinou para cada um de nós? Então a gente não pode fazer e deixar as coisas do Senhor sem... Aliás, vamos até ouvir o que não queremos ouvir, né? Porque o Senhor já fala, não pode. Tem que terminar a obra, tem que continuar a obra, tem que continuar perseverando. É difícil mesmo. A luta é árdua, mas Deus quer que nós perseveremos. Porque não é os vencedores que vão conquistar a terra prometida, são os mais que vencedores. Aqueles que enfrentam cansaço, aqueles que enfrentam a fadiga, aqueles que enfrentam difíceis, aqueles que enfrentam perseguições, são esses que vão vencer, esses que são mais do que vencedores. Então, o que nós pedimos? O que nós, de colocarmos no nosso coração, nós temos que perguntar do Senhor se é dessa forma, se não é. Eu acho muito lindo a vida de Gideão. Ele pede sinais, né? E, Senhor, é tu que está... É o Senhor mesmo que apareceu para mim? Se for, mostra que chova aqui na folhinha e na terra não. Aí ele pergunta, Senhor, és tu que está me enviando mesmo? Porque foi um anjo do Senhor que apareceu para ele. E faz de outra forma. E Deus deu sinal. Deus dá sinais para cada um de nós. Às vezes a gente não quer pedir, né? Porque a gente já sabe a resposta do Senhor, mas Deus dá sinais. Deus mostra, Deus direciona, Deus aconselha. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz que os seus conselhos sempre prevalecerão.
Você pode, é lícito pedir, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros a sabedoria é lícito pedir. E é bom pedir, né? Que o servo do Senhor tem conselhos tremendos, tem as suas experiências. Mas não deixemos também de correr para Deus, para pedir conselhos do Senhor, para buscar os conselhos do Senhor, para que Ele nos direcione. Tenho certeza que vamos evitar muitos erros, muitos embaraços em nossas vidas, se nós formos sempre ter essa dependência do Senhor. Vamos evitar caminhos errados, decisões erradas, se nós formos depender completamente do Senhor. Amém, igreja? E um servo tremendo também do Senhor, um estrategista, homem de Deus, mas que no momento não pediu o conselho do Senhor. Josué, a Bíblia diz que na hora de tomar as terras e separar e dar para as tribos, dos seus inimigos fingiram ser de um lugar distante e fizeram um tratado de paz. E a Bíblia fala assim, Josué 9, 1, no 14 fala assim: então os homens de Israel tomaram a provisão deles. Enquanto os israelitas acamparam em Gilgai, alguns embaixadores gibeonitas vizinhos chegaram usando de astúcia, dizendo que pertenciam a uma terra distante. Então os homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Se tivessem pedido, poderia ter evitado muitas coisas. Porque a Bíblia diz que eles fizeram conselho, habitaram na terra e a tribo de Benjamim habitou junto com esses inimigos. E no finalzinho, você vai ver que eles se corromperam. Então, Deus quer evitar esses embaraços. Peça conselhos do Senhor. Em qualquer decisão, pequena ou grande, peça conselhos do Senhor. Porque Deus tem o melhor projeto para a sua vida. Deus tem o final para a sua vida. Não se deixe influenciar por pessoas, não se deixe influenciar pelo seu coração, mas peça do Senhor pela razão, pela reta justiça. Amém, igreja? Eu pediria que o pastor pudesse orar e o grupo de louvor já pudesse vir. Senhor, te agradecemos por essa palavra, vinda do teu trono para a tua igreja. Rendemos-nos a ela, essa palavra, Senhor, que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria para que possamos sempre decidir de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que possamos ficar de pé. E como a presbítera ministrou, nós só pedimos conselhos de quem nós temos intimidade, de quem é nosso amigo, de quem nós temos plena confiança, amém? Por isso essa noite nós vamos declarar: Senhor, eu quero ter, Deus, intimidade contigo, Senhor, para que eu possa cada dia me achegar a Ti, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. Abre os meus olhos, Pai, para entender o que Tu queres para a minha vida. Abre os meus ouvidos, Deus. Esse é o desejo das nossas vidas, do nosso coração, amém? Nós vamos declarar: Senhor, eu quero ter, Deus, intimidade contigo, Senhor. Eu quero estar todos os dias mais próximo, mais perto de Ti, Senhor. Porque Tu és, Senhor, o nosso Paizinho amado, o nosso amigo, Deus. Amém, Jesus. Intimidade
intimidade contigo, me envolver em tua presença, Senhor. Te abraçar, te tocar, Jesus. Te abraçar, Aleluia. e tocar em teu rosto, faz-me ouvir tua voz, tua doce voz, Jesus. Abra, Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos. Abra os meus olhos, quero te ver, e os meus ouvidos pra te ouvir. Quero ser livre. Quero ser livre pra te adorar E conquistar teu coração. Abra os meus olhos, quero te ver, e os meus ouvidos pra te ouvir. Quero ser livre pra te adorar e conquistar teu coração. Oh, Jesus, queremos, Pai, conquistar o teu coração para que a nossa adoração suba a ti como um perfume suave, Jesus. Que a minha adoração Conquiste o teu coração. E a minha adoração. Conquiste o teu coração. que a minha adoração conquiste o meu coração. Abra os meus olhos, quero te ver, e os meus ouvidos pra te ouvir. Quero ser livre pra te adorar e conquistar teu coração. Senhor, queremos, Pai, conquistar o teu coração com a nossa adoração, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. E a minha adoração conquiste o teu coração. E a minha adoração conquiste o teu coração. Que a minha adoração conquiste o teu coração. Que a minha adoração conquiste o teu coração. Amado, ter intimidade. Aleluia, Senhor, queremos, Pai, ter intimidade contigo, Pai, que a nossa adoração suba a ti como um perfume suave.